Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o cadastro da antropometria de um paciente adolescente. A antropometria de um adolescente é feita para um paciente com idade entre 11 a 19 anos. E nessa aula que estamos iniciando, vamos fazer o atendimento de uma paciente de 14 anos com os gráficos da OMS de 2007, que trabalha com a faixa de idade de 5 a 19 anos. E também nós vamos fazer a análise de composição corporal desta paciente, que é o percentual de gordura. Primeiro passo, nós vamos buscar a paciente para que o nome e a idade dela apareçam na parte inferior do programa. Observe aqui no módulo paciente que quando fazemos o cadastro dele, nós temos que colocar a data de nascimento e o sexo. Então, quando colocamos esses dados que são obrigatórios e selecionamos o paciente para trabalhar com ele, o programa já sabe automaticamente que se trata de uma paciente adolescente e do sexo feminino. Ou seja, toda a classificação da antropometria e dos cálculos do cardápio serão voltados para esta paciente. Agora que eu busquei a paciente que eu desejo trabalhar e seu nome e idade aparecem na parte inferior do programa, eu vou então iniciar a antropometria. Eu entro no módulo e para adicionar os dados eu clico primeiro no botão N de novo e coloco os dados obrigatórios que são peso e estatura. A estatura já aparece porque ela vem de uma outra consulta. No caso, como ela é uma adolescente e está na fase do estirão puberal, nós vamos alterar o valor da estatura dela nesta avaliação. Ao lado, nós temos também os campos para adicionarmos as dobras e os perímetros. Então, antes de adicionar as dobras, eu vou clicar aqui nos roteiros de dobras cutâneas e selecionar um protocolo que eu gosto de trabalhar. Eu vou trabalhar com o protocolo do Slaughter, que trabalha com crianças e adolescentes, e o ponto de corte dele é de 8 a 18 anos. Quando eu seleciono o protocolo, ele me mostra as 3 dobras que são utilizadas para calcular o percentual de gordura. Eu terminei então de inserir os dados da antropometria. Eu vou clicar no botão G de gravar e já entro então nos cálculos da avaliação. Vale lembrar que para pediatria e adolescentes, na avaliação do estado nutricional, a análise do peso, estatura, do IMC são feitos pelos gráficos da OMS, que estão aqui no caso desta paciente na aba adolescente. Vamos verificar aqui a parte dos cálculos energéticos. Quando nós entramos nessa aba, nós temos aqui o protocolo das novas DRIs, taxa metabólica basal FAO-OMS e o VET FAO-OMS. Nós também temos a taxa metabólica basal do Harris-Benedict, o gasto energético do Harris-Benedict e também para pacientes queimados. Aqui na aula eu vou trabalhar com a taxa metabólica basal, FAO-OMS e o VET FAO-OMS. Então eu verifico o mínimo que meu paciente precisa, que esta paciente precisa por dia, que é o valor de 1.356 calorias. E vou colocar então no gerenciamento o fator atividade. Venho aqui em gerenciamento, escolho o protocolo. E aqui ele calcula com o fator leve 1,55. É um fator alto, mas eu posso trocar ou entrar com um valor manual. Quando eu coloco esse valor e confirmo, ele altera o valor do VET da paciente. Então, eu posso trabalhar com uma faixa de 1.356 calorias, que é o mínimo, e para o peso atual dela, com aquele fator atividade, o máximo de 2.034 calorias. Aqui ao lado, nós temos 3 protocolos para quem gosta de trabalhar para a redução calórica. Aqui tem o método percentual, que ele trabalha tanto para redução calórica como para aumento calórico. Se eu quiser reduzir o valor de calorias da minha paciente, se ela estiver com sobrepeso, eu posso colocar aqui a opção redução calórica, escolher o protocolo que eu estou trabalhando e eu coloco quantos por cento eu desejo diminuir. Quando eu coloco aqui o valor, eu clico em calcular e ele me fala qual o valor que eu poderia montar o cardápio para ela com uma redução de 5%. Nós temos aqui também o método Venta, onde eu coloco quantos de quilos eu quero diminuir por mês, né? O máximo que eu posso diminuir são 4 quilos. Se eu colocar aqui para reduzir 2 quilos no mês, clico em calcular, ele pede então para eu reduzir 513 calorias do protocolo FAO-OMS. Então eu pego este valor de 2.034 calorias e vou diminuir esse valor e então
com o resultado, eu monto um cardápio para paciente. E temos também aqui a regra de bolso, que trabalha com calorias por quilo de peso. Se eu passar o mouse aqui nesta opção, ele me fala que para perder peso eu tenho que trabalhar de 20 a 25 calorias por quilo de peso, ou para manutenção de peso de 25 a 30 calorias. Então, ele utiliza algumas outras formas para reduzir o peso do paciente. Então, eu vou colocar aqui o valor mínimo. E aí ele me faz o cálculo, o valor que eu devo montar a proposta de dieta. Terminei aqui a parte de cálculos energéticos, então eu vou verificar a classificação nutricional deste meu paciente. Eu entro aqui na aba Adolescentes. Nós trabalhamos com os gráficos da OMS e também NCHS. Quando eu clico aqui nos gráficos da OMS, ele me dá a opção de peso por idade, estatura por idade e IMC. Quando eu clico aqui no peso por idade, ele me informa, no caso desse paciente adolescente, que está fora da faixa de exibição do gráfico. Por quê? Não existe um peso para a idade no caso de adolescentes, porque eles estão na fase do estirão. Então, a cada consulta pode alterar o valor da estatura dele. Então, não tem como eu definir um peso para a idade. Então, nós vamos verificar aqui, no caso, a estatura por idade. Esta paciente já vem de algumas outras consultas. A cada consulta, o programa monta o pontinho, então, da estatura dela pela idade. Todos os pontinhos estão entre os percentis 15 e 85, ou seja, a paciente está em eutrofia, a estatura por idade. E a classificação do IMC também. Quando eu clico aqui na parte do gráfico do IMC, eu verifico que todos os pontinhos de cada consulta, a minha paciente também continua com os dados dentro dos percentis 15 e 85, ou seja, ela também está com o IMC em eutrofia. Todos esses gráficos eu posso imprimir, gerar um relatório para o paciente. Quando eu clico aqui em relatório, ele abre aqui o relatório, eu posso tanto gerar um relatório em PDF ou imprimir. E também o mesmo é válido para o IMC. Como eu expliquei, nós trabalhamos também com os gráficos da NCHS, onde tem o peso por idade, peso para a estatura. Aqui a estatura dela está fora da faixa, por isso não aparece no gráfico. Tem a estatura por idade e também a classificação do IMC da paciente. Todos eu posso clicar em relatório para imprimir e entregar ao paciente. Outra análise que nós vamos fazer nessa paciente é a parte de composição corporal. Nós estamos trabalhando com o protocolo do Slaughter, de 8 a 18 anos, mas pela faixa de idade dela, eu poderia trabalhar com Dern, Deurenberg, Slaughter ou Boileau. Quando eu clico aqui em mostrar classificação, ele me mostra o resultado do percentual de gordura desses 3 protocolos, porque eles usam as mesmas dobras que eu coloquei lá na inserção de dados. Mas eu estou trabalhando com o Slaughter, então vou verificar apenas este resultado. 18% de gordura e pela classificação do Lohmann, ela está com percentual de gordura adequado. Então, para eu imprimir, gerar um relatório, eu vou selecionar apenas o protocolo do Slaughter. Aqui ele me mostra o gráfico do percentual de gordura dela e da massa magra. E aí eu posso gerar um relatório do percentual de gordura da paciente também, que eu posso imprimir ou salvar em PDF para entregar para a paciente. Nós temos aqui também a aba de gasto energético, onde eu posso adicionar as atividades físicas que a paciente faz por dia para saber o gasto energético. Por exemplo, na segunda-feira a minha paciente ela faz aula de dança. Eu coloco o nome da atividade, seleciono a atividade. Após selecionar, eu coloco o tempo de aula e clico em confirmar. Então, ele me mostra quantas calorias ela gasta nesse tempo na aula de dança. Temos também a aba de bioimpedância. Para quem trabalha com a balança de bioimpedância, vocês podem adicionar os dados da balança aqui nesta aba. Nós temos uma aula só para essa parte de bioimpedância no nosso site. E conforme nós adicionamos aqui os valores dos dados da bioimpedância, o programa ele gera um gráfico comparativo de cada avaliação que foi feita pela balança da bioimpedância. E para finalizar esta avaliação, nós temos aqui a aba de diagnóstico, onde a cada avaliação eu posso colocar o que foi feito, como que estão os resultados de cada consulta da paciente. Então eu clico no botão N de novo e coloco
Terminei de colocar os dados do diagnóstico, eu clico em gravar. Então, aqui eu tenho uma abinha de diagnósticos de cada avaliação de antropometria que já foi feita para esta paciente. Agora que nós finalizamos a antropometria, eu vou falar sobre uma dúvida frequente, que é como resgatar uma antropometria que eu já fiz para o meu paciente. Então, quando eu faço uma antropometria ou monto um cardápio para o paciente, eles ficam salvos aqui no histórico do meu paciente. Quando eu clico no histórico, ele me mostra todas as datas e as avaliações que já foram feitas. Então, o histórico das avaliações antropométricas e dietéticas permitem que seus dados sejam resgatados clicando 2 vezes em cima da data desejada. Então, vamos supor que eu desejo resgatar a avaliação anterior do dia de hoje. Clico 2 vezes na data, eu vou entrar então no local onde tem os resultados do peso, estatura e as dobras que eu havia colocado na avaliação anterior. E para eu verificar os resultados desta avaliação, eu clico no botão C, calcular. Então aqui ele me mostra os cálculos energéticos, tem também a parte dos gráficos da OMS, a parte da composição corporal dessa minha paciente na consulta anterior. Então, sempre que eu quiser resgatar uma avaliação, lembre-se que este resgate é feito aqui no histórico. Nós finalizamos aqui mais uma aula do software e não deixe de assistir aos outros vídeos tutoriais do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Skype, pelo chat online, Facebook ou e-mail. Nós estamos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.